Olá, vamos agora para mais uma aula de história utilizando-se do jogo Civilization 6. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a Primeira Guerra Mundial, suas causas e consequências. Bom, a Primeira Guerra Mundial ela aconteceu, teve como principal causa as disputas entre os países europeus por territórios dentro e fora da Europa, e pelo domínio dos seus mercados consumidores. Por quê? Porque ela foi uma guerra causada pelos conflitos entre as grandes nações industrializadas, como a gente já falou anteriormente em outros vídeos. Bem, a, a guerra ela começou lá entre a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a França, a Inglaterra e a Rússia. Era chamada Tríplice Entente e Tríplice Aliança antes da guerra, porque logo no início da guerra a Itália já saiu fora da Tríplice Aliança, e aí ficou ali só a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Mais tarde eles conseguiram outros aliados, como o Império Turco-Otomano, mas eles não tiveram uma participação tão decisiva assim na guerra. Bom, e a guerra ela estava muito favorável para a Alemanha, que já havia dominado quase toda a Europa, inclusive boa parte da França. O governo francês ele estava refugiado na Inglaterra e tudo indicava que a Alemanha ia sair vitoriosa, que a Alemanha ia conquistar toda a Europa. Só que os Estados Unidos acabam entrando na guerra. Por quê? Porque os Estados Unidos viram um forte risco eles perderem todos os investimentos que eles tinham feito na Inglaterra e na França. Todos os empréstimos que eles haviam feito, todos os produtos que eles haviam vendido durante a guerra para receber ao longo de vários anos, né, aquela famosa venda-prestação. Se a Alemanha ganhasse, ela não ia pagar isso nunca. E o que os Estados Unidos fez? Deu um jeito de entrar na guerra. Bem, na Primeira Guerra, como é que foi essa desculpa dos Estados Unidos para entrar na guerra? O governo alemão sabia já que os Estados Unidos estavam fornecendo armamento, medicamento, enfim, suprimentos de guerra para os seus inimigos, no caso os ingleses. Então eles decretaram que nenhum navio poderia se aproximar da costa da Inglaterra. Muito parecido com o que Napoleão fez lá do bloqueio continental, né? Só que os Estados Unidos continuaram mandando navios de suprimentos. E aí o governo alemão teve notícias de que um navio ia partir da cidade de Nova York em direção à Inglaterra. E este navio, além de vários passageiros, estaria levando também suprimentos de guerra. O governo alemão avisou o governo americano, publicou em um famoso jornal da cidade, em vários jornais da cidade, na verdade, né, um alerta para que ninguém embarcasse naquele navio, que se ele se aproximasse da Inglaterra ele seria afundado. As autoridades americanas ignoraram, o povo americano ignorou, esse navio partiu e o que aconteceu? Ele afundou. Os submarinos, naquela época eles chamavam de U-boats, que não eram bem um submarino porque ele não podia ficar muito tempo submerso. Ele tinha que de vez em quando voltar à superfície porque ele não tinha renovação do ar interno. Os U-boats alemães afundaram esse navio. Como era um navio com vários cidadãos americanos, foi a desculpa que o governo dos Estados Unidos conseguiu para entrar na guerra. E aí a coisa começou a mudar completamente de figura, porque durante todos os anos da Primeira Guerra, de 1914 a 1917, os Estados Unidos eles estavam ganhando dinheiro enquanto os países europeus se destruíam. Então, enquanto os europeus se matavam, os Estados Unidos estavam lá tranquilos, ganhando dinheiro, vendendo produtos para os ingleses, para os franceses e para todo o resto do mundo. Lembra que a gente falou que a Primeira Guerra foi uma guerra pelo domínio dos mercados industriais? Pois é, enquanto esses países lutavam para ver quem ia dominar o mercado industrial, o mercado de bens industrializados, assim como a fornecimento de matéria-prima de produtos industrializados, os Estados Unidos dominou sem ter que fazer nada. Como assim dominou sem fazer nada? Sim, eles estavam brigando para quê? Para saber quem que ia ser o dono das colônias da África. Os Estados Unidos não passou a ser dono das colônias da África.
Mas como essas colônias africanas elas ficaram esquecidas, ele passou a comprar os produtos delas. Eles estavam brigando para saber quem que ia poder vender para essas colônias africanas, para as colônias americanas, que ainda existiam. Os Estados Unidos não precisou brigar, ele simplesmente vendeu, porque não tinha mais ninguém vendendo. As indústrias europeias, elas não estavam podendo produzir armas, desculpa, não estavam podendo produzir bens industriais. Elas não podiam mais ficar produzindo rádio, roupa, ferramenta. Elas tinham que produzir o quê? Arma. Armas, munição, medicamentos, né, para a guerra, tudo relacionado à guerra. Bem, o resto do mundo não estava em guerra. Eles tinham que queriam continuar comprando produtos industrializados. E compravam de quem? Dos Estados Unidos. Então eles enriqueceram muito. Quando eles entraram lá na guerra, depois de 3 anos já dos países europeus se destruindo, eles tinham tropas descansadas, muito dinheiro e armamento muito bom. Isso fez com que a guerra tivesse uma guinada total. O outro país americano que entrou na guerra foi o Brasil. Sim, o Brasil. O Brasil é o único país da América do Sul que participou das 2 guerras mundiais. Não é uma coisa de se ter orgulho, né? Afinal de contas, lutar uma guerra não deve ser orgulho de ninguém. Seria muito melhor se tudo fosse resolvido pacificamente. Bom, por que os Estados Unidos entrou nessa guerra? Porque ele tinha uma forte aliança. Desculpa, o Brasil entrou nessa guerra. Porque ele tinha muita aliança comercial, principalmente com os Estados Unidos. E ele também fornecia produtos para os europeus e alguns navios brasileiros foram afundados pela Alemanha. E aí, mais uma vez, o Brasil se viu, né, obrigado a entrar na guerra. Qual foi a participação do Brasil? Os soldados brasileiros não lutaram diretamente em nenhuma guerra, em nenhum combate muito importante. O Brasil enviou principalmente médicos, enfermeiros, aviadores. A Primeira Guerra Mundial foi a primeira guerra em que os aviões foram amplamente utilizados como uma arma de combate. Alguns dizem que esse é o maior arrependimento de Santos Dumont, brasileiro, que foi o criador do avião, pai da aviação, né? Quando ele soube que sua criação, sua invenção, estava sendo usada para a guerra, ele entrou em desgosto profundo. Não gostou nem um pouco disso. Eu acho que ninguém, em sã consciência, ia gostar disso, né? Saber que uma coisa maravilhosa que ele tinha criado, uma máquina que podia fazer o homem voar, estava sendo usada para matar pessoas. E foi amplamente utilizado. E bom, como o Santos Dumont, o pai da aviação, era brasileiro, é de se esperar que existissem aviadores no Brasil, mais do que em muitos países do mundo. E essas pessoas que sabiam ou pilotar, ou então sabiam consertar, trabalhar com aviões, muitos deles foram lá para a Europa para ajudar nos esforços de guerra. Bom, uma outra coisa interessante sobre a Primeira Guerra Mundial é que ela causou uma mudança social, uma mudança nas relações de gênero muito grande, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Por quê? Mais na Europa, mas também nos Estados Unidos. Por quê? Bom, quem lutava a guerra eram os homens. Os soldados, eles eram homens. Só que tinha um problema nisso. Se os homens estavam saindo das suas casas, dos seus trabalhos, para ir lutar na guerra, quem que ia ficar trabalhando? Ou seja, as indústrias precisavam ainda produzir. As indústrias precisavam continuar fazendo armas, continuar fazendo roupas. Só que os homens estavam indo para a guerra. E o trabalho, esse tipo de trabalho, ele era quase exclusivo do sexo masculino. Quem que ia começar a trabalhar? Quem que ia ocupar essa vaga? Ia ficar sem ninguém? Não, alguém tinha que produzir. E aí que tá. As mulheres começaram a trabalhar. Houve uma abertura de mercado de trabalho para as mulheres. Em muitos lugares era visto como um tabu, em alguns lugares até proibido mesmo. A mulher não tinha permissão, não tinha o direito de trabalhar. E aí, com essa falta de mão de obra, não houve opção a não ser colocar as mulheres para trabalhar.
E então, essa abertura do mercado de trabalho, claro que isso não foi nenhuma revolução, as mulheres não passaram a ser amplamente respeitadas na sociedade por causa disso. Não, né? Infelizmente não é assim que as coisas acontecem, mas já foi um importante passo a ser dado ali. Já foi visto que os homens não eram melhores do que as mulheres em nada, não eram mais ou menos capazes que as mulheres, e que as mulheres podiam exercer qualquer tipo de função. Não tinha esse negócio de, isso é trabalho de homem, ou isso é trabalho de mulher. Não. Durante a guerra ali, na hora do aperto, foi visto que o trabalho tem que ser feito por quem puder fazer aquele trabalho. Bem, e aí, por fim, acaba a Primeira Guerra Mundial. Com a ajuda dos Estados Unidos, a Alemanha foi derrotada. E o que vai acontecer agora? Bom, os países vencedores da guerra, junto com os países perdedores, né, que não por vontade própria, realizaram uma grande convenção, uma grande reunião na cidade de Versalhes, próximo a Paris, nos arredores de Paris. Versalhes era, não é, né, ainda existe, é um palácio muito luxuoso que foi construído pelo maior rei absolutista francês, o rei Luís XIV. Um palácio extremamente luxuoso, com paredes de ouro, enfim, um absurdo. E ele por muitos anos continuou como um símbolo da realeza, um símbolo importante da França, e foi o local escolhido pelos os vencedores da guerra, né, pela Entente, pela Tríplice Entente principalmente, para a realização de uma grande reunião que iria decidir o destino do mundo depois da Primeira Guerra Mundial. O que ia acontecer com os países que participaram da guerra? Principalmente o que ia acontecer com os países que perderam a guerra. Quem perde é sempre o culpado. Quem perde sempre paga o pato, como a gente fala, né? Então, essa grande reunião teve participação dos países vencedores. Obviamente o Brasil estava lá também, né? Como a gente falou, o Brasil estava do lado dos vencedores e também dos perdedores. Então a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano, todos esses participaram dessa reunião no Palácio de Versalhes. E ao final dessa reunião foi criado um documento chamado o Tratado de Versalhes. Esse tratado ele impôs penas muito duras contra a Alemanha. Entre algumas delas, a gente pode dizer que a Alemanha ela ficaria restrita a um exército de no máximo 100 mil soldados. Estes soldados alemães eles não poderiam chegar perto das fronteiras, ou seja, tinha um limite de distância entre a fronteira com qualquer país que um soldado alemão poderia chegar. Isso quer dizer que o exército alemão não podia defender nem as próprias fronteiras, para evitar que mais uma vez ele invadisse algum outro país, né? Ficava proibido que a Alemanha construísse ou possuísse qualquer tipo de armamento pesado de guerra, navios de guerra, aviões de guerra, tanques de guerra, até mesmo canhões eram proibidos que eles possuíssem esse tipo de armamento. Todo o armamento que eles já possuíam seriam confiscados pelos países vencedores. Um terço do rebanho bovino inglês, desculpa, o rebanho bovino alemão foi entregue como parte da indenização. A marinha de guerra alemã foi toda confiscada e boa parte da marinha mercante também, que foi alegada que eles usavam essa marinha mercante com fins militares, também foi confiscada, ou seja, muitos navios alemães foram confiscados pelos países que venceram. E além disso, a Alemanha precisou pagar uma pesada indenização por prejuízos causados aos países que se envolveram na guerra. Ou seja, tiveram que pagar uma grande quantia em dinheiro. Para a gente ter uma ideia, essa quantia foi tão grande que a Alemanha só terminou de pagar no ano de 2011. A Primeira Guerra acabou em 1918. E eles terminaram de pagar em 2011. Um país levou 97 anos para poder pagar essas dívidas.
Aí, mais uma curiosidade, né? Infelizmente, alguns anos depois, algumas poucas décadas depois, a Alemanha se meteu na Segunda Guerra Mundial e perdeu, e até os dias de hoje ela ainda paga as indenizações por ter perdido, ter causado, né, segundo os vencedores, e perdido a Segunda Guerra Mundial. Então esse Tratado de Versalhes foi basicamente uma grande punição para a Inglaterra, e decidiu também quem ia receber as benesses dessa punição, a quem a Inglaterra ia pagar. Isso a gente vai ver mais para frente como uma das causas da Segunda Guerra Mundial. De mais uma vez uma aliança, mas dessa vez uma aliança de fato, não uma aliança perene, entre a Itália e a Alemanha. Por quê? Porque apesar da Itália ser uma aliada da Alemanha no início da guerra, ser parte da Tríplice Aliança, ter mudado de lado, saiu da Tríplice Aliança, lutou junto a Inglaterra e a França contra a Alemanha, teve grandes prejuízos com a guerra. Ao final da guerra, a Itália ficou esquecida no Tratado de Versalhes. Então ela não ganhou nada, ou ganhou muito pouco, muito menos do que esperava das indenizações que a Alemanha teve que pagar. Então o Tratado de Versalhes foi basicamente isso, um grande acordo feito para punir a Alemanha pela Primeira Guerra Mundial. Bom, em uma guerra, existe um ditado que diz que em uma guerra não existem vencedores. Se você participa de uma guerra, você já está perdendo. Está perdendo vidas, está perdendo recursos, né, dinheiro que poderia estar sendo gasto em uma coisa produtiva, que está sendo gasto para se destruir vidas ou destruir propriedade, não interessa. Guerras raramente ou nunca, né, trazem, eu não gosto muito de usar essa palavra nunca, porque ela é muito generalista, mas é muito difícil uma guerra trazer algo de bom. Então, apesar disso, a gente pode dizer que houve um beneficiado pela Primeira Guerra Mundial. Não que fosse intencional, obviamente eles não estão ligados às causas da guerra. Mas eles acabaram se dando bem com a Primeira Guerra Mundial, que foram os Estados Unidos. Porque, como a gente já disse, a Primeira Guerra foi uma guerra entre os blocos industrializados europeus, que lutavam para dominar o mercado industrial internacional. Só que enquanto eles lutavam para dominar, os Estados Unidos dominou sem lutar. Porque enquanto eles estavam ocupados guerreando, os Estados Unidos estavam produzindo e vendendo o que eles tinham parado de produzir e parado de vender. Então, no final da guerra, os Estados Unidos saiu como um dos países mais ricos do mundo. Na verdade, o país mais rico do mundo. Considera-se que metade das reservas mundiais de ouro estava nos Estados Unidos no final da guerra. Por quê? Porque todos os países europeus deviam a ele, inclusive a Alemanha, que perdeu e que não tinha comprado nada ou quase nada dos Estados Unidos. Porque, segundo algumas pesquisas, os Estados Unidos vendiam, durante a guerra, eles vendiam tanto para a Inglaterra e para a França, quanto para a Alemanha. Tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra. Existem fatos comprovados de que todo o combustível de aviões e de foguetes utilizados pela Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, na Segunda Guerra Mundial, era fornecida por uma empresa americana. Ou seja, se os Estados Unidos quisessem, nenhum avião alemão teria levantado voo para bombardear qualquer capital europeia, inclusive a Inglaterra. A cidade de Londres foi bombardeada por aviões alemães na Segunda Guerra Mundial, e o combustível que levantava esses aviões vinha dos Estados Unidos. Então a verdade é que os Estados Unidos saiu como o vencedor da guerra. Estava do lado dos vencedores, teve uma importância crucial na vitória, e além disso foi o país mais beneficiado, porque por muitos anos os europeus ainda não conseguiam fazer frente à indústria americana, porque as suas indústrias estavam completamente destruídas, estavam preocupados em se recuperar da guerra, reconstruir suas cidades. E nisso os Estados Unidos ainda estavam lá lucrando forte com a venda de produtos industrializados. A aula de hoje é basicamente isso. Muito obrigado, pessoal, e deixe seu likeinho aí no final.